vou falar hoje, ele fala no meu dia. E o tema de hoje é crescimento. E eu queria falar sobre aprendendo a crescer. O texto de João, capítulo 3, de 22 a 36. João, capítulo 3, 22 a 36. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo que era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu para mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Você talvez deve ter visto aí a nova versão transformadora, que é um pouco diferente dessa versão que eu li, mas é bom lermos em várias versões, porque isso traz mais entendimento sobre aquilo que estamos lendo, principalmente quando na minha versão diz que Deus não dá o Espírito por medida. Em outras versões nós entendemos melhor que Deus não dá a Jesus o Espírito por medida, ou seja, o Espírito que é posto sobre Jesus é o Espírito pleno para realizar todas as coisas que são necessárias. Queridos, crescimento é uma palavra, um conceito muito vasto. O universo, a terra, foi criado com esse princípio do crescimento. Quando nós lemos lá na narrativa do Gênesis, nós vemos que a erva brotava do campo. Nós vemos que Deus diz para o primeiro casal: crescei-vos e multiplicai-vos. Nós vemos que todo o movimento da natureza é em busca do crescimento. Mas há um tipo de crescimento que talvez ele demande um pouco de esforço de cada um de nós. Outros tipos de crescimento acontecem meio que de forma natural, porque essa é a lei da natureza criadora de Deus. Mas existe um crescimento, e nós podemos dizer até dois, que depende de um esforço individual, que é o crescimento emocional para alcançarmos uma maturidade, e também o crescimento espiritual para alcançarmos tudo aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Esses dois tipos de crescimento demandam muito investimento. O crescimento emocional demanda você se relacionar, você buscar informações, você lutar contra a sua natureza, você lutar contra alguns impulsos, você, de certa forma, se cercar
de pessoas de bom relacionamento, de boas influências, de boas leituras, de convivência pacífica, de praticar o amor e o relacionamento interpessoal. Assim você vai se desenvolvendo e crescendo para dentro de você mesmo, até que você alcança uma maturidade que te dá boas ferramentas relacionais. Com o crescimento espiritual é a mesma coisa. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa andar com pessoas que amam a Jesus. Você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa buscar a presença de Deus para crescer. E nesse texto nós vamos entender que é preciso aprender a crescer. E João, quando conversa aqui então com os seus discípulos, ele nos ensina pelo menos 5 coisas que nós precisamos observar para que possamos crescer espiritualmente. A Bíblia está repleta de versículos e conceitos que nos mandam para frente, que nos mandam crescer no conhecimento e na graça de Deus. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, nos aproximemos dele. Paulo fala do desenvolvimento espiritual do homem que se converte. Paulo exorta a igreja que ela estava como criança ainda, que necessitava de leite e que ele não poderia ministrar conteúdos mais sólidos, mais densos, porque eles não tinham alcançado maturidade espiritual, eles não tinham crescido. E como nós nos deparamos com pessoas nanicos espiritualmente, bebês na vida espiritual, que uma vez se encontram com Deus, dizem sim para Jesus, começam uma caminhada de fé, mas não se desenvolvem, não buscam esse crescimento, esse alimento mais sólido, mais denso. Certa vez Jesus disse: se vocês não compreendem as coisas terrenas, como eu vou falar das coisas espirituais? Nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos mergulhar mais fundo, nós precisamos investigar, nós precisamos nos deixar levar pelas águas do Espírito para dentro da revelação da palavra de Deus, para descobrirmos os mistérios insondáveis que Ele deseja revelar a cada um de nós. Por isso o crescimento é muito importante. Quando nós temos uma maturidade espiritual que é superficial, nós não poderemos resistir no dia mau. Nós não poderemos contra-argumentar quando as heresias vierem. Nós não conseguiremos continuar a caminhada quando nos faltar forças. Porque aquele que não tem profundidade espiritual, aquele que não cresce em sabedoria, em conhecimento, em graça diante de Deus, como fazia Jesus, não consegue continuar vivendo nesse mundo que é totalmente adverso às coisas espirituais. Então a primeira lição que o João nos ensina aqui é que nós crescemos quando nós aprendemos a obedecer. Nos versos 22 a 24, então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Como é que nós crescemos quando aprendemos a obedecer? João continuava fazendo o que o Senhor tinha mandado ele fazer, ou seja, pregar e batizar. E o texto diz que ele continuou fazendo isso até ele ser preso. A prisão foi o único obstáculo para que João continuasse a fazer o que Deus mandou ele fazer, porque ele tinha um coração que obedecia. Ele sabia que Jesus também estava batizando em outro local. Ele sabia que pessoas estavam indo até Jesus. Ele sabia que
um movimento diferente estava acontecendo, que nunca tinha acontecido antes, mas ele não parou. Ele sabia que Jesus era maior, ele sabia que Jesus era o Cristo, ele já tinha identificado isso quando ele mesmo batizou Jesus. Mas ele continuou fazendo a sua missão, porque não tinha recebido de Deus ainda uma ordem clara de que ele deveria parar de fazer isso. Nós crescemos quando aprendemos a obedecer. João continuava pregando o arrependimento, não importava com quem ele se encontrava. Quando as pessoas iam até João para serem batizadas, na ocasião em que João batizou Jesus, algumas pessoas se encontravam ali. E depois que ele pregou, eles começaram a fazer perguntas. Os cobradores de impostos perguntaram: o que nós devemos fazer? Ele dizia: pratique a justiça, não cobre a mais do que está estabelecido. Os soldados perguntavam para ele: o que nós devemos fazer? Ele diz assim: não espanquem as pessoas, não abusem da sua autoridade e se contentem com o seu soldo. E as pessoas perguntavam e ele respondia, porque ele continuava pregando o arrependimento até que Deus dissesse ou mostrasse alguma coisa, um fato, que ele deveria parar a sua missão. E aí nós perguntamos: quantos de nós paramos a nossa missão sem um motivo real? Quantos de nós fazíamos muito pelo reino de Deus e hoje estamos estacionados? Quantos de nós nos recolhemos nas nossas casas, nos recolhemos dentro de nós mesmos e paramos de proclamar e testemunhar e de falar para as pessoas a respeito do Evangelho que cura, que salva, que transforma, porque alguma coisa aconteceu, alheia à nossa vontade, mas que nós sabemos que não é suficiente para que eu e você venhamos a parar? Crescemos quando aprendemos a obedecer. Enquanto Deus não mudar um decreto, ele continua valendo. Enquanto Deus não mudar alguma coisa que ele propôs a você, enquanto ele não disser que acabou, enquanto ele não disser que basta, você precisa continuar a fazer aquilo para o qual você foi chamado. A única coisa que parou João Batista foi a morte, a prisão. Ele foi decapitado. Muitos outros que seguiram também depois, os apóstolos, os pais da igreja, os heróis da fé, também continuaram assim. Continuaram crescendo, obedecendo, pregando, testemunhando, e nada parava esses homens. Paulo certa vez foi apedrejado com tanta violência que as pessoas pensaram que ele estava morto, mas no dia seguinte ele estava ali pregando novamente, cheio de hematomas, com dores, porque nada parava esses homens. Crescemos quando aprendemos a obedecer, e obedecer muitas vezes não é uma tarefa fácil. Obedecer muitas vezes nos custa muito caro. Obedecer pode custar amizades, pode custar emprego, pode custar admiração da família, pode custar tantas outras coisas que nós precisamos estar dispostos a abrir mão. Porque isso é crescimento. Nós só vamos crescer quando aprendemos a obedecer. Assim também é no crescimento natural de uma criança. Uma criança só cresce quando aprende a obedecer. E eu não estou falando do crescimento natural, biológico, porque esse é inevitável. Mas é impressionante quando uma criança cresce, chega ao tamanho de um adulto, e você percebe que esse crescimento foi só físico. Ele não cresceu emocionalmente, não cresceu intelectualmente e não cresceu espiritualmente. É um bebê gigante. E nós temos que lidar com essas pessoas praticamente todos os dias, porque vivemos em uma sociedade que está doente, que luta contra o crescimento, que não querem se desenvolver, que não querem responsabilidades, que não querem assumir o peso de ser adulto. E muitas vezes nós transportamos este comportamento para a nossa relação com Deus.
não queremos crescer espiritualmente para não assumirmos o peso da responsabilidade que é testemunhar de Jesus num mundo que jaz no maligno. Tiago capítulo 1, verso 3: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Nós precisamos dar oportunidade para o crescimento. Como eu disse, esse crescimento no relacionamento com Deus não é algo que acontece automaticamente, como o crescimento físico. É preciso busca, é preciso diligência, é preciso investir tempo, é preciso investir muitas vezes recurso. O crescimento vem quando nós aprendemos a obedecer. E aquilo que Deus propõe muitas vezes para as nossas vidas é apenas obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas tem uma segunda coisa que nós podemos aprender sobre crescimento, que é: nós crescemos quando aprendemos a discernir. Versículo 25 a 27. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho também, que é Jesus, está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Crescemos quando aprendemos a discernir. João não se perdia em discussões secundárias. Enquanto ele estava ali pregando, batizando, ensinando, surgiu uma discussão entre os seus discípulos e um judeu a respeito da purificação cerimonial. Ora, o que disso tinha importância no ministério de João Batista? O que um preceito judaico tinha a ver com a pregação do Evangelho e a manifestação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Quando nós aprendemos a discernir que questões secundárias não devem fazer com que a gente perca tempo, então nós estamos crescendo. Quantas igrejas começaram bem, mas se perderam porque ficaram entretidas em discussões secundárias que não levam a nada e que, pelo contrário, afastam muitas pessoas de Deus, porque não cresceram, não alcançaram o discernimento. O que é o discernimento? O discernimento não é um dom natural. O discernimento não é uma capacitação que vem com o nosso desenvolvimento intelectual, cognitivo ou humano. O discernimento é um dom que vem do Espírito Santo de Deus. Somente quem tem o Espírito tem o discernimento. E discernimento talvez seja um dos dons que menos se encontra na igreja evangélica brasileira hoje, porque se tivesse, nós não estaríamos errando tanto. O discernimento é aquela capacitação sobrenatural que vem quando nós conseguimos olhar para uma pessoa, para uma palavra, para um conceito, para uma pregação, para um movimento, e sabemos se aquilo é de Deus ou não. Isso não vem do homem. Ninguém pode produzir discernimento. É Deus quem dá, porque Ele é quem discerne os espíritos. Muitas heresias vêm embrulhadas em palavras bonitas. Muitos conceitos do inferno vêm embrulhados com fitas coloridas, em forma de um discurso muito cativante. E as pessoas engolem aquilo porque lhes falta discernimento. Muitos mentirosos, falsos profetas têm subido nos púlpitos, tomado os microfones, a palavra de Deus, e estão enganando multidões, porque essas multidões não têm discernimento. Uma vez Paulo estava pregando, e uma jovem possessa de espírito adivinhador vinha atrás deles.
e clamava algo que hoje seria talvez considerado como bonito e normal. Ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha que bonito. Quem em sã consciência consideraria um testemunho desse como obra do inferno? Mas Paulo, que tinha o espírito do discernimento, entendeu que aquilo que aquela jovem falava procedia de um espírito maligno, um espírito de adivinhação, e ele então repreendeu aquele espírito e aquela mulher parou de falar. Quantos propagadores de ideias do inferno estão ocupando o lugar sagrado que deveria ser dos profetas de Deus, para, em forma de verdade, entregar uma mentira, porque falta discernimento de espírito. Quando nós aprendemos a discernir, então nós estamos crescendo espiritualmente. João não se importava em perder discípulos, porque os discípulos de João chegaram e falaram: ó, aquele homem que você batizou lá no Rio Jordão, também está pregando e batizando em outro lugar, e está todo mundo indo lá atrás dele. Como se João tivesse preocupado com isso. João não estava preocupado em, entre aspas, perder discípulos, porque ele tinha o discernimento de saber, inclusive, que aquele que também estava pregando e batizando em outro lugar, era maior do que ele. João sabia que tanto a missão que ele recebera, como a missão que Jesus tinha recebido, tinham sido concebidas no céu, pelo Pai. Ele diz assim com essas palavras: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. E aqui ele está falando a respeito da verdade. A verdade é que traz a revelação de Deus, e quem tem um discernimento pode assimilar essa verdade. Crescemos quando aprendemos a discernir. Em Filipenses capítulo 1, verso 9, nós lemos assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Percebam que o processo do crescimento, que vem também com o discernimento, é algo dinâmico e que não para de acontecer, e que precisa estar atuante na nossa vida, na vida da igreja, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Uma coisa que a gente aprende na escola de teologia é que ninguém se forma em teologia, porque ninguém aprende tudo sobre Deus enquanto estiver nessa terra. Há coisas que serão reveladas somente lá do céu. O apóstolo Paulo fala: agora nós vemos obscuramente como um espelho, mas então seremos conhecidos como somos no espelho, no face a face. Então, essa busca pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelo discernimento, é algo que vai continuar acontecendo. Nós gostamos de enfrentar desafios quando entramos num curso novo, numa graduação, numa pós-graduação, numa especialização, mas nos alegramos muito quando aquele ciclo se fecha e nós nos formamos e mostramos orgulhosos os nossos certificados. Mas em teologia isso não acontece, em Bíblia isso não acontece, em crescimento cristão isso não acontece. Nós estaremos aprendendo todo o tempo até que Jesus volte, ou até que nós deixemos este mundo. Por isso precisamos aprender que crescer é aprender a discernir. Paulo está dizendo aqui aos filipenses que ele orava para que aquela igreja transbordasse cada vez mais no amor, e que continuassem a crescer em conhecimento e discernimento. Conhecimento e discernimento. Conhecimento e discernimento. Esta é a dialética espiritual que vai fazer de você um cristão que está sempre em pé diante das dificuldades. Tem uma terceira coisa: crescemos quando aprendemos a nos portar
ou a nos comportar. Versículo 28 a 30, João continua dizendo: vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. João Batista sabia que ele não era, ou melhor, ele sabia quem ele não era, quando ele diz assim: eu não sou o Cristo. E ele já tinha dito isso da primeira vez, quando ele começou a pregar no deserto. O texto é muito bonito, diz que apareceu João pregando no deserto, e ele era um cara muito estranho. Ele usava roupas pouco confortáveis, ele tinha uma alimentação estranha, mel silvestre e gafanhoto, e ele aparecia gritando no deserto para as pessoas. E o que era interessante é que o texto diz que as pessoas iam até ele no deserto. Ele não procurou as praças, os estádios, os grandes centros, ele não foi na cidade, ele falou no deserto, e as pessoas iam até ele procurar o que ele estava dizendo, quem era ele, o que ele estava anunciando. É muito diferente de hoje, quando as pessoas correm atrás dos seus ouvintes, aquele sistema de: a agenda está aberta, pelo amor de Deus, me chama. Quando o homem tem a mensagem de Deus, ele não precisa fazer isso. Quando ele tem o testemunho vivo do Deus vivo, as pessoas vêm até ele. Quantas pessoas vêm até você perguntando a respeito do que você crê? Quantas pessoas te procuram quando as coisas ficam difíceis? Quantas pessoas que te desprezam normalmente, quando tem um problema muito sério, vão atrás de você para você orar por elas? João Batista sabia muito bem se portar diante de toda aquela situação. E quando as pessoas vinham e perguntavam assim: você é o Cristo? Ele diz: não, não sou. Você é o profeta? Também não sou. E eles ficaram indignados. Então me diz quem que você é, para que a gente responda para as pessoas que nos mandaram perguntar. E ele traz uma resposta muito interessante. Ele diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto para preparar o caminho daquele sim que importa vocês saberem quem é. Essa resposta de dizer que é apenas uma voz, ele traz uma impessoalidade para a sua pessoa. Ele diz assim: quem eu sou não importa, o que importa é o Cristo que eu prego. Quem eu sou não importa, o que importa é que vocês ouçam essa mensagem, creiam nesse Cristo, se arrependam, sejam batizados e comecem a seguir esse que realmente importa. O que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Não importa quem eu sou. Se fosse possível, eu nem teria um nome, porque eu não sou uma pessoa relevante, eu sou uma voz. Mas se essa voz for ouvida, se essa voz entrar na mente e nos corações de vocês, e através dessa voz, vocês conhecerem a Jesus, esse sim é o que importa, então para mim está tudo bem. Quantos supostos pregadores de Jesus querem ser mais importantes do que o próprio Jesus? Quantas pessoas estão se expondo sem medida, buscando desesperadamente nome, fama, seguidores, curtidas, e falam de um Jesus que talvez eles nem conhecem, porque estão tão ensimesmados, numa egolatria tão profunda, que não aprende, porque não sabe se portar diante da palavra de Deus, do reino de Deus, da igreja de Jesus. João Batista não tinha o menor problema se as pessoas nem soubessem quem ele era.
se eu for pelo menos uma voz impessoal, que ninguém sabe quem é, mas se essa voz for ouvida, se essa mensagem for entendida, para mim já é suficiente, ele dizia. Crescemos quando aprendemos a nos portar. João sabia se comportar, ele diz assim: portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Percebem como é a dinâmica que existe entre Jesus e o profeta que fala sobre Jesus? Este movimento em sentido contrário precisa acontecer sempre. Sempre que pregamos a palavra de Deus, este movimento tem que acontecer de crescimento da pessoa, da obra de Jesus, e de diminuição daquele que fala por meio de Jesus. E talvez porque isso não tenha sido muito bem entendido, muitas pessoas se decepcionam, muitas pessoas voltam para trás, muitas pessoas se autodenominam desigrejados, porque não entenderam este movimento, porque esse movimento também não é só de quem fala, mas é de quem ouve. Quando você ouve sobre o Evangelho, deixe Jesus crescer na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, e faça com que o pastor, o pregador diminua, porque isso é saudável para o seu crescimento espiritual. Nós crescemos quando aprendemos a nos portar, a fazer como João. Os discípulos foram todos preocupados, falar: João, tem um concorrente lá, pregando e batizando em outro lugar, e as pessoas está todo mundo indo para lá, não está vindo mais na sua igreja. Mas ele conhecia Jesus, e ele diz: este é um processo natural. Eu não vou ter discípulos, mas ele vai ter. Os meus discípulos, se entenderem a minha mensagem, se tornarão discípulos dele, e também vão procurá-lo. Convém que ele cresça e que eu diminua. João entendia que a sua missão já estava sendo plenamente cumprida. O seu tempo aqui na terra já estava acabando. Ele já tinha feito aquilo que Deus tinha mandado. Ele tinha sido o primeiro profeta messiânico depois de 400 anos de silêncio profético. Ele veio para preparar o caminho do Senhor, e ele usa uma metáfora muito bonita. Ele diz assim: o noivo é que se alegra com a noiva, o amigo do noivo ele apenas fica de lado, ele se contenta porque o noivo faz os seus votos, ele vai celebrar o casamento com a noiva, mas o amigo do noivo ele é um coadjuvante. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos aprender a nos portar diante dessas coisas. Em 1 Coríntios capítulo 10, 32, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portar-se como a palavra de Deus demanda é exatamente fazer isso, que Cristo cresça em nós e que nós venhamos a desaparecer, diminuir. Foi o próprio Deus que determinou que não existe um nome maior do que o nome de Jesus. Diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante dessa palavra, qualquer celebridade, por melhor que seja, por mais bem intencionada e preparada que esteja, deve desaparecer. Como João entendeu, convém que ele cresça e
que eu diminua, até que eu desapareça. Porque nós somos todos iguais. Apenas temos uma dinâmica, talvez arquitetônica adequada para falar a uma plateia de um lugar que é um pouco mais alto, de um microfone e que fica em destaque, mas nós somos todos iguais. Aqui só existe um nome, que é sobre todo nome. E que vai continuar sendo até o fim dos tempos. É o nome de Jesus. Tem um hino muito bonito, antigo, que eu me lembro agora, que ele diz assim: qual é o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Não é Pedro, não é Daniel, não é Davi, não é Daniel. E ele vai falando todos os grandes nomes da Bíblia. Mas é o nome de Jesus. É esse nome que nós vamos pronunciar. É por esse nome que nós somos salvos. É por esse nome que nós estamos aqui. Nós crescemos quando aprendemos a nos portar de maneira adequada no reino de Deus, diante das coisas santas de Deus, na casa de Deus. Quarta coisa, crescemos quando aprendemos a diminuir. Isso parece um paradoxo. Como é que eu cresço diminuindo? Mas é assim que acontece no reino de Deus. Nós crescemos quando aprendemos a diminuir. Verso 31, 33. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas. Mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Que declaração profunda da cristologia bíblica. João Batista ensina que o Pai e o Filho são superiores a todos. Ele diz assim: quem somos nós que somos da terra para tentarmos entender ou subverter a ordem diante daquele que veio do céu? Obrigado. Estava precisando. Tempo seco. Nós crescemos quando aprendemos a nos diminuir. E aqui ele fala coisas profundas. Ele diz: aquele que veio do alto é superior a todos. Certa vez Deus disse para Jó: ai do homem que contende com o Criador, pois ele é como um caco no meio dos outros cacos. E como as pessoas gostam de contender com o Criador. Quantos testemunhos nós ouvimos de gente que num momento muito difícil da vida, sem entendimento, faz uma oração do tipo: Deus, se o Senhor existe, me tira dessa situação. Então a oração já começa errada, né? A oração já começa partindo do princípio de que eu não creio. Ou de pessoas que costumeiramente não respeitam a autoridade superior daquele que criou todas as coisas. Em terapia nós aprendemos e ensinamos que nós nunca seremos maiores do que os nossos pais. Por quê? Porque eles nos deram a vida. Então os pais sempre serão maiores do que nós, não importa o que eles fizeram com a vida deles. Agora, se nós, em relação aos nossos semelhantes, somos menores do que os nossos pais, como queremos ser iguais ou maiores do que Deus? Isso é, na verdade, a síndrome de Lúcifer. Lúcifer achou que poderia crescer, ser importante, maior que Deus, assentar-se no trono dele,
e nós sabemos o que aconteceu. Nós crescemos quando aprendemos a nos diminuir. João Batista ensina que Jesus traz as coisas que são do alto, mas ele diz com tristeza: mas poucos creem. E quando ele diz poucos creem, ele não está dizendo só das pessoas que estão fora da igreja, não. Muitas pessoas frequentam as igrejas, mas ainda não creem nas coisas que Jesus Cristo trouxe do alto para nos ensinar. João Batista fala mais, ele diz que aceitar o testemunho de Jesus é exatamente glorificar a Deus. Quando você aceita o testemunho de Jesus, você está glorificando o Pai. Quando você aceita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida, e que sem Ele nós estamos irremediavelmente perdidos e condenados ao inferno, é só esse entendimento é que faz com que nós aprendamos. E aí nós começamos a ver que nós precisamos diminuir para crescer. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e eles estavam já com esse entendimento errado sobre quem seria o maior no reino dos céus. E a mãe de dois deles foi falar com Jesus para pedir: olha, Jesus, eu queria fazer um pedido aqui, eu queria que no seu reino os meus dois filhos ocupassem lugar de destaque, um se sentasse à direita e outro à esquerda do seu trono. Olha que visão errada a respeito do reino de Deus. Jesus teve que ensinar que no seu reino as coisas acontecem ao contrário. Porém, o maior dentre vós será aquele que serve a todos os outros. E Jesus, que é o maior, deu o exemplo. No último jantar, ele pega uma água, uma toalha, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Crescemos quando aprendemos a nos diminuir. Aquele que não precisava se diminuir, se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz, diz a palavra do Senhor. Suportou o escárnio, a ignomínia, acusações falsas, torturas psicológicas e físicas, e morreu como um traidor da nação. Ele se fez maldição por causa de nós, porque estava determinado: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ora, se Jesus propôs nos tempos eternos se despir da sua glória, se diminuir, assumir a forma humana para nos amar e nos salvar, o que nós devemos fazer se não nos diminuir cada vez mais, em respeito, devoção e aceitação a este sacrifício único que pode nos salvar? Nós crescemos quando aprendemos a nos diminuir. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso não é um desvio de personalidade. Uma vez alguém me disse que ele faz de tudo para passar despercebido. Ele gostaria de ser anônimo, ele não gostaria de ser notado. Mas isso é um desvio de personalidade. Ele está fugindo de alguma questão que ele precisa trabalhar. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que só há um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Isso nos leva à quinta e última coisa. Crescemos quando aprendemos a crer. O verso 34 a 36, João continua: pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos.
E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece o Filho de Deus, quem obedece o Filho de Deus tem a vida eterna. E quem não obedece o Filho de Deus não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nós só vamos crescer quando aprendemos a crer nessa palavra. Porque aqui João está apresentando a inter-relação que existe e a harmonia que existe entre a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. Ele diz assim, ele foi enviado por Deus, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. Nos tempos eternos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, venceu a morte. E ele disse, não se preocupem, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador para que esteja com vocês todos os dias. Porque é o meu desejo que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida que nós temos agora, por causa de Jesus, ela é alimentada todos os dias pelo Espírito, que é a terceira pessoa, que agora mora em nós, habita em nós, interage com nós, nos alimenta, nos faz produzir e nos faz entender que nós só vamos crescer quando nós aprendemos a crer. E João termina ensinando que por causa disso, somente por Cristo nós somos salvos. Ele diz, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não obedece ao Filho de Deus, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não é o caso de que, se você não crer em Deus, Deus vai ficar tão bravo que a ira dele vai vir sobre você e você vai ser condenado. A palavra de Deus diz que todos já estão condenados. Mas aqueles que respondem positivamente por meio da fé ao sacrifício de Cristo, esses então são justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Isso não vem de vós. Olha o que diz Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Percebe a condicional se antes do versículo? É uma condicional. Se você não confessar com a sua boca, se você não crer no teu coração, não tem jeito. Não tem como ser salvo sem passar pela cruz. Jesus disse, eu sou a porta. E somente quem entra por essa porta é que pode ser salvo. Por isso nós crescemos quando aprendemos a crer. E crer todos os dias, e crer cada vez mais, e deixar que essa crença, o Espírito que habita em nós nos transforme, nos molde, mude os nossos padrões, toda a nossa maneira de viver, e assim nós vamos crescendo, e conhecendo mais a Deus, e amando mais a Deus, e vivendo mais na sua presença, e aguardando mais incansavelmente a sua vinda. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando observamos esses sinais em nós, aprendemos a obedecer, a discernir, a nos portar, a nos diminuir, a crer. Aí então nós saberemos que estamos crescendo. Existem alguns sinais que acompanham o crescimento natural e biológico, e esse nós podemos ver muito bem.
Mas os sinais de um crescimento espiritual, eles são mais subjetivos. Mas não quer dizer que não sejam palpáveis, que não sejam identificáveis, que não sejam vistos. De vez em quando eu converso com a minha esposa e a gente diz que parece que antigamente as pessoas se convertiam mais de verdade. Porque as pessoas começavam a visitar a igreja, ouviam a palavra e num determinado momento diziam sim para Jesus, se preparavam, se batizavam e você via nitidamente a mudança naquelas vidas, em todos os sentidos. Mudava o guarda-roupa, mudava o vocabulário, mudava o trato com os pais, com os filhos, mudava o semblante, mudava a positividade que vem da fé, mudava tudo. Mas hoje muitas vezes o que nós temos são agentes secretos do reino. Você convive com a pessoa, trabalha com ela, estuda com ela. E você vê que ela é igual a qualquer outro ser mundano. E num determinado momento, ela diz que é crente, que frequenta igreja, que já está na igreja há tantos anos, mas você não vê mudança nenhuma. Não tem crescimento. É a semente que Jesus falou que caiu na pedra, ou nos espinheiros, ou aquela que os pássaros vieram e roubaram. Precisamos nos converter de verdade. E para isso nós precisamos crescer. Não se pode cogitar um crente estagnado, sem crescimento. Fique em pé, vamos orar.